Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos ser sinceros, causa bastante polêmica. Identificação de falsos mestres em contextos religiosos. A gente vai se basear num post de um blog chamado Como a Palavra. A Palavra. O Certo. título já indica o caminho que a gente vai seguir. Falsos mestres sempre existiram e continuarão existindo. Parece que essa questão de quem é ou não um falso mestre é um debate bem antigo, né? Aparece de tempos em tempos. E o blog já começa falando como essas acusações, essas críticas são comuns. Parece que toda hora alguém está sendo chamado de falso profeta ou falso mestre. Mas será que essa é uma questão tão presente assim ou a gente só está mais exposto a esse tipo de discurso hoje em dia? Outra pergunta. O blog sugere que não é um fenômeno novo, não. E fala que, ao longo da história, indivíduos e grupos usaram a autoridade religiosa em benefício próprio. O que muda, talvez, é a forma como essas disputas acontecem hoje em dia. Para falar sobre isso, o blog usa um trecho da Bíblia, bem contundente, no Tosec Pedro 10.13. E ele fala sobre heresias destrutivas, muitas vezes motivadas por ganância, e sobre o julgamento para quem propaga essas heresias. O que você acha interessante nesse trecho? Como ele se aplica aos dias de hoje? O que me chama atenção é a ênfase na motivação, né? Por trás desses falsos ensinamentos, a ganância, a vontade de ter poder, de ser reconhecido, isso aparece como a raiz do problema. E a gente vê isso em vários lugares, não só na religião. Líderes, influenciadores, figuras públicas, às vezes se perdem buscando só os próprios interesses, distorcendo a verdade, manipulando quem o segue. O texto bíblico, de certa forma, serve como um alerta pra gente, para ficarmos atentos a quem prega uma coisa e vive outra. E logo depois o blog apresenta uma ideia, digamos, intrigante. Ele fala que a existência de falsos mestres é necessária. Nossa, essa é uma afirmação que nos faz pensar, né? O autor usa aí Coríntios 11.19. Ah. O versículo diz que as heresias são necessárias para revelar quem é genuíno na fé. Como a gente pode interpretar isso? É como se fosse um teste para fortalecer a fé dos verdadeiros crentes. Pode ser uma interpretação, sim. A ideia de que a fé é testada, refinada, através de desafios, até de enganos, não é só do cristianismo. Em várias filosofias, tradições, a gente vê a diversidade como algo que faz a gente crescer. No budismo, por exemplo, o sofrimento faz parte da vida, e a gente supera ele para alcançar a iluminação. Talvez a presença de falsos mestres com suas doutrinas distorcidas sirva para a gente buscar mais conhecimento, fortalecer o que a gente acredita. Faz sentido. E já que a existência de falsos mestres é inevitável, como o blog coloca, quem seria um mestre verdadeiro, hein? O blog destaca algumas características. O mestre verdadeiro é aquele que foi regenerado pela fé, ou seja, passou por uma mudança interior de verdade, experimentou a verdade que prega, e ele se dedica a guiar as pessoas no caminho do crescimento espiritual, não em benefício próprio. É como se o foco fosse a essência, a transformação interior, e não só a aparência ou um discurso bonito. Exatamente. E é aí que entra a questão do discernimento. Como a gente aprende a diferenciar quem busca a verdade de verdade e quem usa ela para se dar bem. O blog usa um exemplo bem forte para mostrar essa luta entre a verdade e a mentira. É a história de Elimas, um mágico lá no livro de Atos. Assim, o Elimas se opõe à pregação de Paulo e Barnabé. Isso, e a situação chega num ponto que Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende Elimas por ser impostor. E ele fica cego por um tempo. É uma passagem que mostra a força da autoridade espiritual, mas também nos faz perguntar: como saber em quem confiar quando vemos ensinamentos diferentes? É a pergunta de ouro. E nos leva a questionar a própria autoridade, né? Religiosa, política, social. Como identificar quem usa essa autoridade com sabedoria, justiça, compaixão? E como não ser enganado por quem usa o poder para oprimir, manipular, subjugar? Para falar disso, o blog cita Timóteo 6.13-5. Descreve quem ensina doutrinas contrárias como arrogante, ignorante e, no fundo, motivado por lucro. Esse trecho nos leva a pensar sobre como a gente interpreta a Bíblia. Ela, assim como outros textos sagrados, é cheia de simbolismo, metáforas. Pode ser entendida de várias maneiras. Ao longo da história, grupos e pessoas usaram a Bíblia para justificar suas ações, até as piores. Como a gente separa o que leva à verdade, à justiça, do que serve a interesses egoístas e ruins? E aí tem um ponto que me deixou curioso. O blog chama os falsos mestres de sonhadores. Sonhadores é diferente, né? Pois é. E ele explica que esses sonhadores apresentam vontades e desejos próprios como se fossem ordens de Deus. Ou seja, distorcem as próprias ambições e colocam uma capa de espiritualidade para enganar os outros. Entendi. É como se a vaidade e o egoísmo se disfarçassem de piedade, de devoção. E isso vai além da religião. Em qualquer área da vida, a gente encontra gente que usa a manipulação, a mentira, para conseguir o que quer, escondendo suas intenções de verdade atrás de uma máscara de bondade. Saber quem são essas pessoas é essencial para não cair em ciladas. Sim.
Para reforçar essa ideia, o blog compara os falsos mestres com figuras bíblicas bem polêmicas: Caim, Balaão e Corá. Cada uma dessas figuras representa uma forma de rebelião contra Deus, com diferentes motivações. Caim, cheio de inveja, mata o próprio irmão. Balaão, seduzido pela ganância, tenta amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro. E Corá, movido pelo orgulho e ambição, lidera uma revolta contra Moisés, desafiando a liderança dele e a organização da comunidade. O que a gente aprende com essas histórias? Acho que a principal lição é: a busca pelo poder, a vaidade, a ganância podem corromper até quem lidera, quem tem autoridade, e levar à ruína. É um alerta pra gente. Para ficarmos de olho não só nos ensinamentos, mas também no caráter, na conduta de quem se diz um guia espiritual. É verdade. A gente fez um bom avanço nessa primeira parte do nosso mergulho, mas ainda tem muito para explorar. Voltamos em um instante para continuar desvendando esse tema tão complexo e importante. Voltando à nossa conversa, fica claro que o blog dá bastante ênfase à importância de a gente firmar nossas crenças nas escrituras, usar elas como base para avaliar os ensinamentos e os líderes. Sim, o autor destaca como é fundamental a gente estudar, compreender a Bíblia por conta própria, em vez de simplesmente aceitar o que os outros dizem. É isso aí. Isso exige esforço, né? Compromisso com a busca pela verdade. Não é só ler por cima, mas mergulhar nos textos, questionar, entender o contexto histórico, comparar traduções diferentes, buscar um significado mais profundo. É porque as interpretações podem ser bem diferentes, né? Como a gente já falou. Sem dúvida. E é aí que mora o perigo da manipulação. O blog parece preocupado com quem distorce as escrituras para se dar bem. Sim, e para exemplificar isso, ele usa a história do Elimas, o mágico, que tentou usar sua posição para desviar as pessoas dos ensinamentos de Paulo e Barnabé. É um exemplo que mostra que a autoridade religiosa não é sinônimo de autenticidade, né? Podemos ter pessoas eloquentes, carismáticas, que atraem multidões, mas que, no fundo, estão mais interessadas em poder e influência do que em servir ao próximo de verdade. E como a gente se protege disso? Como a gente desenvolve esse discernimento para não ser enganado? Essa é a grande questão. O blog não dá uma receita pronta, mas aponta alguns caminhos importantes. Ele fala da importância de estudarmos as escrituras por conta própria, não se contentar com interpretações superficiais e procurar fontes confiáveis de conhecimento. E quando você fala em fontes confiáveis, o que você quer dizer? Me refiro a estudiosos sérios, teólogos reconhecidos, obras clássicas que foram testadas pelo tempo, que ajudam a gente a ter uma compreensão mais profunda da fé. Mas, além da pesquisa, é importante a gente desenvolver uma sensibilidade, uma capacidade de perceber a verdade não só com a mente, mas com o coração também. Entendi. É unir razão, intuição, conhecimento e discernimento, para avaliar os ensinamentos dos líderes com mais clareza. E nesse processo, eu acho que observar o comportamento das pessoas também é fundamental. Com certeza. O blog usa a palavra frutos para falar disso. Qual o impacto dos ensinamentos de um líder na vida das pessoas? Observar os resultados, as ações, a conduta. Isso dá pistas importantes sobre a integridade de quem se apresenta como guia espiritual. É, como diz o ditado, pelos frutos os conhecereis. Se os ensinamentos geram discórdia, divisão, intolerância e egoísmo, é um sinal de alerta. Sim. Mas a gente vê amor, compaixão, generosidade e humildade, é um bom sinal. É isso mesmo. E o blog também alerta pra gente não ser seduzido só pelo carisma ou por apelos emocionais. Lembra que ele fala que quem tem lábio ou muitos seguidores não é necessariamente um guia confiável. É fácil se encantar com um discurso bonito, com promessas milagrosas, com a sensação de pertencer a um grupo, mas a gente precisa ir além da aparência, examinar os fundamentos, os princípios por trás dos ensinamentos e ver se eles realmente nos levam para uma vida melhor, mais justa, mais compassiva. Isso me faz pensar nas figuras bíblicas que o blog mencionou. Caim, Balaão, Corá. Sim. Cada um, à sua maneira, foi seduzido pelo poder ou pela vontade de ter vantagem, e isso os levou à ruína. É verdade. São histórias que servem de alerta pra gente. Mostram o perigo da ambição, do orgulho, da vaidade. Mesmo quem começa com boas intenções pode se perder no caminho. A humildade, a busca pela verdade e o desejo de servir são importantes para evitar essas armadilhas. É uma lição para todos nós, né? Não importa a crença, a posição na vida. A busca pelo poder, o egoísmo, a falta de compaixão podem nos levar para um caminho perigoso, nos afastar do que realmente importa na espiritualidade. Totalmente. E aí voltamos à importância do discernimento. A gente precisa ter sabedoria e coragem para questionar até quem a gente admira para exigir deles a mesma verdade e integridade que buscamos para nós mesmos. Mas isso pode ser difícil, né? Principalmente se a gente foi criado num ambiente em que questionar a autoridade é visto como algo ruim. Sem dúvida. É desconfortável desafiar quem a gente sempre viu como referência. Questionar tradições que aprendemos desde criança. Mas o blog nos convida a sair da zona de conforto, a pensar criticamente,
a buscar a verdade com a mente e o coração abertos. É como se a gente tivesse que virar detetives da fé, buscar provas, analisar os fatos, testar as hipóteses e tirar nossas próprias conclusões. Exatamente. E isso não significa abandonar a fé ou duvidar de tudo e de todos, pelo contrário. Significa aprofundar a nossa compreensão, amadurecer a nossa relação com o sagrado e construir uma fé mais sólida, consciente e autêntica. E para quem está se perguntando como fazer isso, por onde começar? O que você diria? Quais os primeiros passos para ter mais discernimento? Acho que começa com a vontade de aprender, de se abrir para novas ideias, de questionar as próprias crenças, de se colocar no lugar do outro. É importante também conversar com quem pensa diferente, ler livros e artigos que nos desafiam, que nos tiram da zona de conforto. E não ter medo de errar, de mudar de ideia, de reconhecer que não sabemos tudo. A humildade é fundamental nessa busca. Com certeza. E a oração e a meditação também podem ajudar. O silêncio, a introspecção, a conexão com Deus nos ajudam a encontrar uma sabedoria que vai além da razão. Verdade. Através da oração, da meditação, a gente se conecta com a fonte da verdade. Busca orientação, força para enfrentar os desafios da vida com mais clareza e paz. E não podemos esquecer do amor e da compaixão. Quando a gente se aproxima do outro com empatia, com vontade de entender suas dores e alegrias, a gente amplia a nossa percepção e fica mais fácil enxergar a verdade no meio das ilusões. Que lindo! O amor e a compaixão são como faróis que iluminam o caminho. Sim. Eles nos ajudam a enxergar além das máscaras, a perceber a essência das pessoas e a construir relações mais verdadeiras. É isso aí. E quando a gente cultiva essas qualidades no nosso coração, a gente fica mais forte contra o egoísmo, a vaidade, a busca pelo poder. A verdadeira espiritualidade se mostra no amor ao próximo, na compaixão por quem sofre, no compromisso de construir um mundo mais justo e fraterno. Concordo. Acho que essa é uma ótima mensagem para a gente encerrar essa parte do nosso mergulho. A busca pela verdade é uma jornada. Exige esforço, dedicação, humildade e, principalmente, amor. A gente continua a nossa conversa na próxima parte do Deep Dive. Até lá. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive sobre os falsos mestres. Um tema que, como vimos, nos leva a pensar sobre a fé, a verdade e o discernimento. A gente explorou um post blog que fala sobre os desafios de identificar esses falsos mestres e como é importante a gente se basear nas escrituras. É verdade. E durante nossa conversa, um tema apareceu bastante: o discernimento. Sim, o blog mostra que a gente não pode simplesmente aceitar qualquer ensinamento, por mais que o pregador seja carismático ou a mensagem pareça bonita. A gente precisa desenvolver a capacidade de pensar criticamente, questionar, analisar, separar o que é verdadeiro do que é falso. E esse processo de discernimento não é algo que acontece de uma hora para outra, né? Com certeza. É uma jornada, um aprendizado constante. E exige humildade da nossa parte, disposição para mudar de ideia e abertura para novas perspectivas. E o blog, mesmo sem dar uma fórmula mágica para identificar falsos mestres, dá algumas pistas para a gente trilhar esse caminho com mais segurança. Sim, ele fala bastante da importância de estudarmos as escrituras por conta própria. Não ficar só na interpretação dos outros, por mais que a gente os respeite. E também de olhar além das palavras, observar as ações, os frutos que os ensinamentos produzem na vida das pessoas. Exatamente. A coerência entre o discurso e a prática é essencial. As atitudes, o comportamento, como a pessoa trata os outros, e isso diz muito mais do que qualquer discurso bonito. E é importante lembrar que o carisma, a popularidade, a capacidade de atrair multidões. Isso não garante que alguém seja autêntico. Muitas vezes, por trás de uma fachada legal, se escondem intenções egoístas. Ambição por poder, por reconhecimento. O verdadeiro mestre a gente reconhece pela sua conduta, pela compaixão, pela dedicação ao próximo. Para a gente finalizar nosso Deep Dive, que tal a gente resumir o que aprendemos? Que os nossos ouvintes podem levar dessa conversa. A mensagem principal é: não tenha medo de questionar. Seja um investigador da fé. Busque conhecimento, estude, compare diferentes fontes, analise as evidências, tire suas próprias conclusões. Isso! E lembre-se, a busca pela verdade é individual. Exige esforço, disciplina, coragem para romper com ideias antigas e abraçar ideias novas. É como montar um quebra-cabeça. A gente junta peças de vários lugares, testa até a imagem ficar completa. E nesse processo é importante ter paciência, persistência e principalmente humildade. A gente nunca tem todas as respostas. É verdade. E essa busca pela verdade não se limita à religião. Vale para tudo na vida. Relacionamentos, trabalho, política. Exatamente. Desenvolver o discernimento, a capacidade de analisar as coisas com cuidado, entender as intenções por trás das ações. Isso é essencial para tomar decisões melhores, construir uma vida mais completa, com mais significado. Para terminar, eu queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. O que você pode fazer, hoje mesmo, para ter mais discernimento na sua vida? Que essa reflexão inspire a gente a buscar a verdade.
com consciência, coragem e sabedoria. Agradecemos a companhia desse Deep Dive, esperamos que tenha sido um momento de aprendizado e reflexão. Até a próxima!